Bom, e como a gente tem falado aqui no programa, o quadro Viva Cultura está com as suas gravações externas suspensas por causa do avanço do cenário de pandemia no Brasil, em especial no Rio de Janeiro. Enquanto não podemos voltar às ruas, você pode sugerir qual clipe musical gostaria de assistir no nosso programa na semana que vem, através do e-mail palavrasdevida@arquidiocese.org.br. Hoje, vamos conferir o clipe de Pra Quem Sabe Esperar, do cantor Bruno Camurati. Já tá provado e comprovado que ficar desesperado não ajuda ninguém. Eu sei que o caso é complicado, tá travado, atordoado e confuso também. Sei que o medo cega e a angústia leva o coração a duvidar. Mas eu te digo que sou teu amigo e se vejo perigo preciso te recordar. Nada é tão difícil pra quem sabe esperar. Nada é impossível, eu escolho confiar. Essa nuvem carregada esconde o céu, mas além, se tá escuro, tudo indica que o sol logo vem clarear. Pra quem sabe esperar. Esses teus olhos marejados, coração acelerado e um tremor nessa mão encontrarão meu abraço, meus ouvidos, um espaço de compreensão. Sei que a dor sufoca, a gente nem se toca, que é possível superar. Mas eu te digo que sou teu amigo e se vejo perigo preciso te recordar. Nada é tão difícil pra quem sabe esperar. Nada é impossível, eu escolho confiar. Essa nuvem carregada esconde o céu, mas além, se tá escuro, tudo indica que o sol logo vem clarear. E agora, vamos assistir a mensagem do arcebispo do Rio, cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente. Verdadeiramente ressuscitou, aleluia. É o grande anúncio pascal que nós vemos nesse tempo da Páscoa abençoado e que nós, diante de tantas questões, problemas, sofrimentos, dores, nós anunciamos a vida, a ressurreição, a paz que vem do Senhor Jesus Cristo presente no meio de nós. Estamos concluindo a oitava da Páscoa. São 8 dias que a igreja celebra com a mesma solenidade da Páscoa. Embora o tempo pascal continue até o domingo de Pentecostes. E nesse segundo domingo da Páscoa, caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos antigamente o domingo Inaubis, domingo branco, porque era o dia em que os que foram batizados na Páscoa traziam a sua veste branca, vinham participar com as vestes pascais, a veste branca de quem foi batizado. Então, um dia também ligado à iniciação à vida cristã, ligado justamente à consequência de viver a vida iluminado pelo Senhor e com a sua veste branca, sua veste pascal, sua veste batismal, com a qual deveremos um dia chegar diante do Senhor. Quem são esses? De onde vêm? São aqueles que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Lembramos bem do que fala Apocalipse com relação a isso. Nós, como os batizados, somos chamados a renovar a nossa vida e lavar a nossa veste no sangue de Cristo, para chegarmos à Páscoa definitiva com a nossa veste branca. Peçamos isso ao Senhor. Mas, desde Papa São João Paulo II, esse segundo domingo também é o domingo da Divina Misericórdia. Uma revelação particular de Santa Faustina justamente coloca esse domingo como o tempo da Páscoa, também a experiência da misericórdia de Deus.
né, e que tem ultimamente sido um constante tema dentro da caminhada da igreja, né, com o Ano da Misericórdia, Domingo da Misericórdia, documentos sobre a misericórdia, dívidas em misericórdia, enfim, são tantas situações que a igreja vê necessário salientar esse aspecto e, de uma certa forma, já está na Escritura, que foi depois trazida à tona por Santa Kowalska, justamente, e nesse sentido, caríssimos irmãos e irmãs, que nós vemos a importância também de celebrar o segundo domingo da Páscoa, além do domingo Inaubis, também o domingo da Divina Misericórdia, que de uma certa forma já vinha sendo celebrada por tantos aspectos na igreja, por tantos grupos na igreja, e que agora justamente oficializou-se com São João Paulo II, que não só criou o domingo da Divina Misericórdia, como também canonizou também aquela que teve essa revelação particular. Portanto, que nós vivamos isso e que a palavra de Deus desse segundo domingo da Páscoa nos ajude cada vez mais a viver com intensidade a nossa vida cristã, anunciando a boa notícia para todos, cantando o Aleluia da salvação. Nesse segundo domingo da Páscoa, caríssimos irmãos e irmãs, fala de um lado a experiência do domingo. Eu lembrava na semana passada a importância do primeiro dia da semana, a partir da ressurreição de Jesus, o primeiro dia da semana ou o oitavo dia, o dia que não tem fim, começa a ser o dia festivo para os cristãos. Os que creem em Jesus Cristo fazem do domingo de Páscoa o dia por excelência, o dia do descanso, o dia festivo, né? E por isso mesmo, na leitura de João, a leitura desse segundo domingo, fala disso também, que a primeira comunidade dos discípulos também passam a viver o domingo como dia festivo. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, portanto, o domingo, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois fala a leitura aqui, né, 8 dias depois, né, fala justamente, Jesus novamente encontrava os discípulos, novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja com eles, esteja convosco. Ou seja, meus irmãos e irmãs, 8 dias depois é o outro domingo, né? Portanto, passa a ter um ritmo semanal o encontro dos discípulos entre si, e onde estão 2 ou mais reunidos em nome dele, ele está no meio. Então, Jesus se colocou no meio deles, tanto no primeiro dia da semana, naquele mesmo dia, como também 8 dias depois. O encontro com o Senhor, né, a cada 8 dias, no domingo, dia do Senhor. E sempre trazendo a paz esteja convosco, nas 2 vezes. A primeira vez que se manifestou, Jesus nos mostrou a sua mão e o lado, e os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E, ao mesmo tempo, ele envia os discípulos, como o Pai me enviou, eu também vos envio. E faz tudo nascer de novo. Como soprou sobre ele, ele disse: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem não perdoardes não serão retidos. Sopra, aqui vamos lembrar do sopro de Deus também, o Gênesis, que faz com que o barro se torne uma criatura viva. Agora, justamente, o sopro de Jesus ressuscitado faz com que o homem, do seu pecado, da sua morte, se transforme numa nova criatura. Novo, então, perdoar os pecados. Eu vos envio para a reconciliação do mundo, para a salvação da humanidade. Naquele dia, Tomé não estava na comunidade. Né? Justamente quando contam a ele o que tinha acontecido, ele não, se eu não te colocar a mão lá nas mãos dele, do seu lado, eu não acreditarei que ele tenha ressuscitado. Tomé, então, não aceitou o testemunho dos apóstolos. Por isso, 8 dias depois, estando novamente os discípulos reunidos, então sempre ao domingo, Jesus apareceu e Tomé estava com eles. E na leitura fala justamente que depois que se encontra diante deles, Jesus fala: Tomé, então que as minhas mãos estão aqui, está ao meu lado. Coloque aqui seu dedo e não seja incrédulo, mas fiel. E Tomé faz sua profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Ou seja, Deus vai recordar
daqueles que vão vê-lo pela fé, vão encontrar o ressuscitado pela fé. E nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a sermos essas pessoas que o encontram ressuscitado na fé, de ver Jesus Cristo ressuscitado no meio de nós. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, que também faz essa profissão de fé, nós fazemos também, cada vez que nós temos a consagração na missa, meu Senhor e meu Deus. Nós vemos o pão e o vinho, mas cremos que ali está Jesus Cristo presente na hóstia consagrada e no vinho consagrado. Nós também fazemos essa profissão de fé, crendo na sua presença, daquele que morreu, deu sua vida por todos nós, por isso o pão e o vinho, seu corpo e seu sangue, mas ao mesmo tempo ressuscitado. Eu estarei convosco até o fim do mundo. Estarei com vocês. Cada vez que fizerem isso, fazem para celebrar a minha presença, o meu memorial. Portanto, meus irmãos e irmãs, eis o primeiro dia da semana, que é celebrado a cada semana, para poder ser os cristãos anunciarem o Cristo vivo ressuscitado. João termina a leitura dizendo que muito mais coisas aconteceu, muitos outros sinais, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Muito mais coisas que a tradição da igreja tem, mas o que foi escrito para que nós creiamos em Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqueles que celebram e creem em Jesus Cristo passam a ter uma nova vida. E, nesse sentido, a leitura dos Atos dos Apóstolos, de segundo domingo da Páscoa, fala das consequências da vida cristã, do encontro com o Senhor. A multidão era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Ou seja, aparece a consequência da vida cristã. Aquilo que lemos nos Atos dos Apóstolos, em vários locais, da partilha, é consequência de quem crê em Jesus Cristo e vive em comunidade, em comunhão uns com os outros. Portanto, faz parte da vida cristã essa partilha, essa preocupação uns com os outros, não colocando os bens como absolutos, mas sabendo que só mesmo Deus é absoluto. E a leitura fala que todos os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos, e entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Nós vimos acontecer isso muitas vezes, e vemos a cada dia quantas pessoas que vão levando os seus bens, partilham e se entregam aos pobres a cesta básica, quentinho, necessário para cada um. Isso acontece ainda hoje, e nós vemos justamente essa partilha entre os cristãos. E temos mais ainda, ou seja, os cristãos católicos fazem isso a todos, indistintamente, de ser todo ser humano que necessita de encontrar realmente aquilo que precisa para a sua própria existência, como consequência da própria existência, da própria vida cristã. E a segunda leitura desse domingo, segundo domingo da Páscoa, caríssimos irmãos e irmãs, vemos a questão que, quando nós cremos em Jesus Cristo ressuscitado e temos essa partilha, essa vida cristã, é um sinal de que cremos que Jesus é o Cristo. E todo aquele que crê isso, fala que é a leitura da carta de João, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. E podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Por isso é amar a Deus, observar os seus mandamentos. Ou seja, quando nós ouvimos os mandamentos, guardamos e observamos, mostramos que amamos a Deus, que deu esses mandamentos e que nós queremos viver cada vez mais. Pois, fala aqui a leitura, os seus mandamentos não são pesados, pois tudo que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Crer que Jesus é o Filho de Deus. Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. O Espírito que dá testemunho que o Espírito é a verdade. Segundo domingo da Páscoa, meus irmãos e irmãs, domingo in Albis, domingo da misericórdia, a importância do domingo, dia do Senhor,
a reunião semanal dos cristãos para celebrar a presença de Cristo no meio de nós e que, como consequência, nos envia para sermos sinais de reconciliação ao mundo de hoje e, ao mesmo tempo, dá aos cristãos, né, o dom de crer em Jesus como Filho de Deus e como consequência de um comportamento fraterno, que se preocupa uns com os outros, também na questão de se ajudar mutuamente, de partilhar aquilo que tem. Nós sabemos que nem sempre é assim. Nós sabemos que nem sempre a nossa fé é tão aberta à graça de Deus assim. Nós somos como que condicionados por tantas situações contrárias. Mas queremos pedir ao Senhor, caríssimos irmãos e irmãs, para que nós possamos progredir na fé, cada vez mais viver a nossa vida cristã de comunhão, de unidade, no meio de tantas divisões, tantos interesses, tantas questões que se colocam hoje, né, para poder dar testemunho que para nós a grande riqueza é Jesus Cristo e por isso mesmo nós caminhamos na unidade, partilhando uns com os outros. E se tem aqueles que não o fazem, nós sabemos que não estão vivendo na fé em Jesus Cristo ressuscitado. Eis aí justamente o desafio, que a Páscoa do Senhor possa nos aquecer o coração, que possamos ainda mais experimentar a misericórdia de Deus e viver a nossa vida cristã com o coração cada vez mais aberto e disponível para caminharmos de tal maneira, meus irmãos e irmãs, que nós sejamos testemunhas de que Ele ressuscitou e está vivo presente no meio de nós e que nós, como consequência, vivemos assim, porque cremos, aceitamos, acolhemos e anunciamos o Cristo ressuscitado. Que a nossa vida e a nossa caminhada, meus irmãos e irmãs, assim decorra, que o tempo da Páscoa que nós iniciamos agora, nesse segundo domingo, possa nos conduzir cada vez mais à experiência de uma nova vida. Cantai, cristãos, afinal, salve a vítima pascal. O Senhor ressuscitou verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Isso tem suas consequências. Peçamos ao Senhor que nos dê esse dom da fé, de crer, de anunciar e de viver nessa certeza da ressurreição, nessa certeza de poder anunciar às pessoas essa boa notícia, de poder realmente, no meio de tantas situações, de ver que Deus veio morar no meio de nós, nasceu no meio de nós, conforme as promessas feitas aos antigos pais. E como tinha prometido, deu a vida por todos nós, para que nós tenhamos a vida, e ao terceiro dia ressuscitou, ressurgiu para estar para sempre conosco numa nova vida. Uma Santa Páscoa continuada para todos nós, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Arani, e obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Desejo uma ótima semana a você e a sua família. A gente se vê no próximo domingo. Tchau, tchau. Obrigado pela sua companhia nesta manhã. Para acessar o conteúdo desse programa exibido no dia de hoje, basta entrar no YouTube e procurar Palavras de Vida TV Brasil. Fique agora com a celebração da Santa Missa em seu lar, diretamente da Igreja Nossa Senhora da Glória, no Outeiro da Glória, aqui no Rio de Janeiro. Deus te abençoe.